E nos próximos capítulos de Tititi, você verá que Lute contará toda a verdade sobre Vitor Valentim para Mabi. Além disso, Luísa começará a envenenar Camila contra Marcela. E eu te conto tudinho agora nesse vídeo. Mabi liga para Vitor Valentim e Lute está distraído e acaba atendendo a ligação. A menina reconhece a voz do amigo e diz: "Eu liguei para o Vitor Valentim. Por que você que atendeu?" "Que surpresa, Luiz Otávio. Eu não sabia que você estava trabalhando com o Vitor Valentim." E ele diz que é uma história muito complicada e não iria conseguir explicá-la por telefone. E ela diz: "Uau, esse Vitor Valentim está mesmo envolto a muito mistério." Lute então diz: "Pois é, será que não dá pra gente se encontrar amanhã? Eu passo lá no seu colégio amanhã e te busco, e a gente conversa sobre isso." E ela observa: "Nossa, pelo visto o assunto é sério mesmo. Tô morrendo de curiosidade para saber dos bastidores do Vitor Valentim." Mas Lute pede: "Você por favor não comenta com ninguém sobre esse papo, tá bom?" E Jaqueline vê Thaisa vestida de uma maneira toda sensual em um boteco e pergunta o que é que a menina está fazendo ali. Ela debocha: "Gostou? Minha cara, né? Comprei numa lojinha na Augusta." E a mãe responde: "Sua cara coisa nenhuma, tá maluca? Isso é roupa de profissional local." "Minha filha, o que tá acontecendo? O que deu em você?" E ela responde: "O que deu em mim? Que eu cansei. Cansei de ficar sofrendo no meu quarto por consequência da decisão dos outros. A partir de agora, eu vou só fazer o que me der na telha." Jaqueline diz: "Mas essa não é você, minha filha. Até ontem você era uma garotinha doce e ingênua que eu levava ao cinema, lembra? Você é uma garota sensível e amorosa." E Thaisa rebate: "Não, eu não sou." Ela vira e fala para os fregueses do bar: "E ó, hoje quem chegar junto me leva, hein?" Mas Jaqueline ameaça se alguém chegar perto de sua filha. Ela diz a Thaisa: "Pelo amor de Deus, eu sei que você tá se punindo porque a vida te tratou mal. Você tá falando como um expert no assunto." Ela interrompe e diz: "Olha aqui, eu cansei do seu papinho. Vaza daqui, porque você tá empatando a minha caça." Jaqueline então manda o dono do bar servir uma bebida muito forte para Thaisa, e ela, ao beber, cospe em seguida. A mãe então diz: "Tá vendo? Essa vida não é para você." Thaisa se revolta e diz: "Que inferno! Será que eu nunca vou conseguir me livrar de você? Me deixe em paz, me deixe eu me descobrir quem eu sou. Eu não sou sua filha, me esquece, me deixa viver a minha vida, me deixa encontrar o meu caminho." Gustavo diz que a febre de Bruna baixou um pouco, mas que mesmo assim continua alta, e Edgar comenta: "Eu não entendo, ela estava medicada, parecia que estava melhorando, como é que a febre aumentou assim?" E Gustavo diz: "O doutor falou que se a febre não baixar, talvez seja caso de internação." Porém, no dia seguinte, para a surpresa de todos, Bruna acorda muito bem disposta e Gustavo se anima. Rebeca conta que se pudesse, nem colocaria mais os pés na fábrica. A governanta estranha e pergunta o que aconteceu para que ela esteja desse jeito, e ela responde: "Você acredita que ontem ocorreu entre os operários uma fofoca ridícula de que eu e o Gino... É tão absurdo que eu nem consigo terminar de falar." Penha pergunta: "Só porque ele veio no jantar?" E Rebeca responde: "É porque eu dancei com ele. Culpa minha, porque eu fui burra. Onde é que eu tava com a cabeça de dançar com um operário?" Penha repreende, dizendo que o preconceito é uma praga e ela não deve se deixar contaminar com isso, e afirma: "O Gino é um homem como outro qualquer. Aliás, que homem, hein? Operário, empresário, que diferença faz?" Ela responde: "Isso não funciona na vida real. A vida social existe e certas regras têm que ser respeitadas. Eu não tô aqui justamente lutando para impor respeito na fábrica? Eu não posso me misturar aos funcionários, né?" Penha pergunta: "Será que o Gino comentou com alguém?" Rebeca diz: "Eu não sei de onde a intriga surgiu e nem quero saber, mas já valeu como lição." E a empregada é sincera: "Pois eu acho que a senhora aprendeu a lição errada. Nariz empinado só arranja inimigo. Fala com o Gino, pergunta o que houve." Rebeca discorda: "Conversar com o Gino agora é só alimentar ainda mais a intriga. Não dá. Eu simpatizo com ele, muito até. Mas não dá."
Eu não vou arriscar a minha autoridade na fábrica por causa de um peão. E antes de eu te contar sobre a reação de Breno ao ver o atual comportamento de Thaisa, peço que já vai deixando o seu gostei, que fica aqui embaixo do vídeo nesse joinha. Aproveite também para ir se inscrevendo no canal, pois assim você sempre ficará por dentro de todas as novidades da novela Tititi. Mas agora eu queria saber a sua opinião. Você acha que a Camila começará a desconfiar de Marcela ou acredita que Luísa não terá sucesso em seu plano? Deixe sua resposta nos comentários do vídeo e aproveite para dizer de qual cidade você assiste a novela. Voltando ao assunto, Breno se espanta ao ver Thaisa e pergunta onde ela passou a noite vestida daquele jeito. E ela responde, na gandaia. Eu dancei tanto, mas tanto, me acabei, tô toda descadeirada. Preciso deitar na minha cama, tomar o meu banho, porque amanhã tem mais. E Breno pergunta, que brincadeira é essa, Thaisa? E ela responde, se eu te contar você vai cair duro. O pai pergunta, mas por que você tá vestida assim? Já sei, pra provocar o Jorgito, não é? Você foi atrás dele pra ficar com ele, é isso? E Thaisa responde, escuta aqui uma coisa, a partir de agora não tem mais ele, tá? A partir de agora são eles, no plural, tá? Enquanto isso, Jaqueline se lamenta pela atual situação da filha. Stella então diz, você precisa sentar com sua filha e tentar ajudá-la. E Jaqueline rebate, mas que moral eu tenho pra falar com ela? Vou falar o que se na idade dela eu já tinha depredado todos os cemitérios da cidade. Enquanto isso, na agência, todos os funcionários reclamam que todas as revistas concorrentes fizeram matéria sobre Vitor Valentim, e somente eles que não. Help diz que eles estão comendo mosca e Suzana diz, comendo mosca por quê? Eles só estão comentando os boatos. A Moda Brasil é formadora de opinião, ela não é Maria vai com as outras não. E Help rebate, mas o vestido mais comentado foi usado justamente na festa da Moda Brasil. E do outro lado da cidade, Ariclenes e Chico estão maravilhados com tanta notícia sobre Vitor Valentim. Lute se encontra com Mabi e ela pergunta como ele conhece Vitor Valentim, e Lute conta, ele é meu pai. A menina se surpreende e diz, quem diria que você é filho do tal Ariclenes, inimigo de infância do meu pai? Vem cá, agora ele descobriu que tem talento pra moda, é isso? E ele responde, meu pai não cria nada, Mabi. Ele leva os vestidinhos pra casa e eu é que desenho. Ela fica ainda mais chocada com tudo isso e pergunta quem é que cria os modelitos. E Lute diz que isso o pai não conta nem sobre tortura. Ele então diz, eu sei que isso não é honesto, mas é meu pai, né? Eu fico com pena. E agora a coisa tá de um jeito que ele tá cada vez mais enrolado. E ele tem certeza que isso vai dar certo. A menina conclui, então o Vitor Valentim é mesmo uma farsa. Fica tranquilo, que eu não vou contar nada pra ninguém. Aliás, é o mínimo, depois da prova de confiança que você me deu, não é mesmo? Além do mais, eu tô adorando essa história. Mabi, então, diz que teve uma ideia para dar uma lição em todos os que são falsos no mundo da moda, inclusive Jacques Leclerc. E Lute diz que ela pode contar com ele. Desirê vai até a agência e procura por Luísa para se inscrever no cast de modelo da agência. A loira orienta Desirê, mas observa, eu só acho que você não tá com muito ânimo, com a garra de quem sonha com a carreira de modelo. E ela conta, é que ontem eu terminei com meu noivo, o único homem da minha vida inteira. E aí, agora parece que tá me dando um aperto no peito. Eu preciso agora dar uma razão pra minha vida. E Luísa diz, eu acho que você tá certa em fazer de si a principal razão de viver. Quanto antes você tiver essa clareza, menos você vai sofrer. Marcela comenta com Bruna. O Dr. Alfredo ficou muito feliz em saber da sua recuperação. E Edgar observa, realmente a senhora foi de um extremo ao outro em muito pouco tempo. E Julinho comenta, mas é que a sua mãe vive tudo de uma maneira muito intensa. E a senhora deixa as emoções correrem soltas, né, dona Bruna? E ela responde, mas agora chega de emoções fortes. Eu só quero estar em paz e harmonia com as pessoas que eu amo. Eu tenho certeza que o Osmar também está muito feliz em nos ver assim, unidos, felizes, pertencendo a uma mesma família. Bruna então pergunta,
Hoje não é o dia da sua ultrassom, Marcela? Eu queria tanto ir. Mas Gustavo barra e diz que a esposa precisa ficar em casa descansando. E Julinho lamenta. Justo hoje que eu tenho um free lá na Moda Brasil, Bruna então diz: Edgar, você pode acompanhar a Marcela, não pode? A menina diz que não precisa, que vai sozinha mesmo, mas Bruna diz: de jeito nenhum, é a ultrassom do meu neto, o Edgar vai te acompanhar. Ele topa, mas antes ele liga para Luísa para avisar o porquê ele não vai para a agência. Camila chega na agência e pergunta: cadê o Edgar que eu não tô vendo? A gente combinou de ir ao buffet escolher o cardápio da festa. E Luísa responde: eu acho que ele tinha uma coisa mais importante para fazer. Ele vai acompanhar a Marcela na ultrassom. Camila estranha: ué, mas ele nem se dá com a Marcela? Nessa hora, Luísa começa a envenenar a menina contra a Marcela e diz: ai, você é uma menina tão legal, né? Mas você não consegue ver maldade nem debaixo do seu nariz. E ela pergunta: o que você tá querendo dizer com isso, Lu? E a Megera responde: eu só tô te alertando pra você ficar mais esperta com a Marcela. Camila então pergunta: você tá sabendo de alguma coisa? E Luísa responde: não, mas eu vivi mais do que você e aprendi a observar as pessoas. A Marcela não é tão boazinha quanto parece. Lembra quando ela tentou me intrigar com você? Camila diz que não foi de sacanagem, mas Luísa diz: fique esperta, a Marcela é muito sonsa. Ariclenes vai visitar Cici e se preocupa, pois a senhora ainda não voltou ao seu estado normal. Ele decide falar com o médico e ele diz: ninguém pode afirmar com certeza, mas a sua tia tem todos os sinais de esquizofrenia, os delírios, as perdas de noção da realidade. E Ari pergunta: mas e a memória? É por causa da doença? E ele responde que são coisas distintas, mas podem ter origem no mesmo trauma. Ele explica que as personalidades de Cici são incorporadas dependendo do estado de espírito da senhora. E Ari pergunta: e você acha que ela pode recobrar a memória? O doutor responde: provavelmente, desde que ela aceite os remédios e a terapia, né? Mas você sabe como é, né? A saúde mental varia de acordo com o paciente. Ari pergunta se a tia pode ficar apenas com a personalidade de Cici ou de Anastácia. Mas ele responde: essa escolha é feita pela paciente, não pelo médico. E Ari se preocupa e teme que seu sonho de Vitor Valentim vá de vez por água abaixo. Marcela faz a ultrassom e se emociona ao ouvir o coraçãozinho do bebê. Edgar logo pergunta à médica se já dá para saber o sexo da criança, e ela então revela: é um menino, forte e saudável. Marcela se emociona e Edgar segura sua mão. Lute cria um blog para a Mabi. Ela diz que será uma senhora misteriosa que irá desmascarar os farsantes do mundo da moda. Lute então diz: é bom que meu pai se prepare. E ela responde: o seu e o meu, né? Esse blog vai dar uma lição nele e num bando de picaretas que fica por aí pousando de grandes fashion design. Ele então diz: você guarda o meu segredo e eu guardo o seu. Ninguém pode saber que Ariclenes Martins é Vitor Valentim. Em seguida, Ari chega em casa e Lute o apresenta a Mabi. Quando ficam a sós novamente, eles comentam sobre Valkyria e Lute diz que a menina arruma problema para ele até quando quer ajudar. E conta sobre os croquis que ela quer que Jacques Leclerc veja. Mabi então diz que teve uma ideia. Ela leva Lute até a sua casa e diz: eu encontrei ele lá na entrada do prédio e ele estava esperando para te mostrar uns croquis. Ao ver os desenhos mal feitos, Jacques diz: você está perdendo seu tempo na faculdade. Como garçom, você tem mais chances. Pode se tornar um mestre e quem sabe até um dono de restaurante. Valkyria se surpreende e pede para ver os desenhos e pergunta: tá de sacanagem comigo, é? Ninguém desenha tão mal assim. Você queria zoar comigo, mas você jogou fora pela janela a sua maior chance de subir na vida. Camila liga para a agência e pergunta se Edgar já chegou. Luísa revela que não e diz que também acha muito estranho que uma ultrassom dure tanto tempo assim e diz: quando Edgar chegar, você cobre explicações. Afinal, ele tinha marcado de ir no buffet com você. Você não pode permitir que isso aconteça. Você tem que ficar no pé do Edgar. Francis diz:
Pô, Luísa, ao invés de tranquilizar a garota, você coloca mais lenha na fogueira? Isso não se faz, né? E ela responde: por mais que eu seja amiga do Edgar, eu sou solidária a Camila, e hoje ele se comportou muito mal. E ele responde: o problema é dela, você não tem que se meter na vida dos dois. E ela se defende: não teria se eles fossem adultos, mas eles são dois jovens imaturos, que aliás, eles só ficaram noivos porque eu que apresentei. Marcela sai da ultrassom e diz que ficou muito emocionada ao ver seu filho se mexendo e comenta que não pensou que isso fosse mexer tanto assim com ela. Edgar propõe: que tal um sorvete para comemorar? Se você quiser outra coisa, não tem problema, é só pedir. Ela sorri e diz: sabe o que eu queria mesmo? Você vai achar até engraçado. E ele diz: ué, pode falar. E ela então conta: era passear por São Paulo, porque desde que eu cheguei, eu não saí de dentro de casa. Eu tô aqui há um mês e ainda não vi a cara da cidade. E ele responde: é uma reivindicação justa, mas assim, tem um problema. São Paulo é muito grande, só vai dar pra te mostrar uma parte da cidade. Tem problema? E ela responde que não. E ele diz: então vambora. Chico abre o jogo com Ari Clenis e diz que está apaixonado por uma garota. E Ari pergunta: essa garota é aqui da vila? E ele responde: na verdade não é garota, né? Ela é tipo assim, mais velha. Ari diz pra ele não se envolver com mulher casada, pois isso dá muito problema. O amigo garante que é solteira e Ari então pergunta de quem se trata. E ele responde: desculpa, Ariclenes, mas é que a gente ainda tá naquela fase de se conhecer e eu tô querendo preservar a minha intimidade, mas ó, se der tudo certo, você vai ser o nosso padrinho. Ari então diz: olha aqui, Chico, eu vou te dar só um conselho, aprende isso. Mulher não gosta de homem duro. A única verdade imutável no universo é essa. Se você tá desejando essa moça de verdade, você reza pra titia ficar boa logo, porque se ela não melhorar, nosso destino é a rua, é a sarjeta. Chico diz: para com isso, pensamento positivo, vai dar tudo certo. E enquanto isso, Nicole fica nas nuvens se lembrando de Chico. Marta chega e pergunta se a amiga está apaixonada, mas ela responde: tá doida? Eu tô com calor, tá muito abafada a cidade. E Marta rebate: doida nada, você deveria aproveitar enquanto tá nova, bonita e cheia de vida. Nicole diz que não precisa de nada disso e diz: imagina só, eu namorando. Nessa hora, Stephanie chega, pega a conversa pela metade e já pergunta: tá namorando com quem, tia? Eu conheço? Nicole esbraveja e xinga a menina, dizendo que ela é uma cobra e que tá ficando igualzinha a mãe. A menina começa a chorar e ameaça sumir de casa. E Marta diz que dessa vez ela concorda com Stephanie e avisa que a amiga exagerou, mas ela rebate. Ela não é mais uma menina, já tem a idade que a mãe dela tinha quando aprontava. E ela diz que isso não é mais importante para ela e que nesse momento a única preocupação da sua vida é o sucesso da carreira de Desirê. Já que diz a Valkyria que até queria dar uma oportunidade a Lute, mas ele não tem a menor condição. E Valkyria responde: ele tá escondendo leite. A Madu disse que os desenhos do Lute são sensacionais, e Jaque diz: até uma criança de 8 anos desenha melhor. E Valkyria diz: o Lute nunca teria entrado em artes plásticas se ele não tivesse a menor noção de desenho. Essa história tá muito mal contada, e eu vou descobrir, custe o que custar. Desirê chega em casa e Nicole corre e já enche a menina de perguntas para saber como foi o encontro da filha com Luísa lá na agência de modelos. Desirê conta como foi e afirma: mesmo não sendo o sonho da minha vida, eu acho que essa chance eu não posso deixar passar. Nicole comemora a fala da filha e diz: Deus ouviu as minhas preces. E Amanda diz: só não fica esperando muito daquele povinho lá não, viu? Porque eu tô lá há séculos e quase não aparece um trabalho que preste. E Marta é sincera: mas também, né, você não faz por onde, Amanda. Amanda aproveita e conta para Desirê que está namorando o Jorgito e pergunta: por quê? Ficou com ciúmes? E ela disfarça: imagina, eu achei engraçado, que bom pra vocês, né?
Nicole então diz: grandes coisas você com Jorgito Bianchi. Agora que a minha filha vai virar uma celebridade, vai chover bom partido pra ela. Quem sabe até aquele sócio da Luísa, o Edgar. E Desirê diz: esse aí você já não sabe que tá de casamento marcado, mãe? E ela responde: e daí? Você mesmo sabe que casamento a gente desmancha a qualquer hora. E Desirê se chateia com o comentário.